Hoje no Metrópolis, a abertura do Festival Internacional de Circo. O universo masculino no palco. O seu problema é que você se envolve demais com os seus casinhos. Você tem que separar a sua vida emocional da sua vida sexual. Os cientistas concluíram há muito tempo que se apaixonar é só um processo químico desagradável que dura no máximo 2 anos. As dicas de cinema. Escolha seu filme para o fim de semana. Tem um documentário sobre o Calbi Peixoto. A Cuba Libre da coragem em minhas mãos, a dama de lilás me machucando o coração, a sede de querer teu corpo inteiro coladinho ao meu. Bem-vindos ao Metrópolis. Boa noite. Começou hoje em São Paulo a 3ª edição do Festival Internacional Sesc de Circo. São 28 espetáculos, entre eles 15 internacionais. A gente foi conhecer a companhia que abriu o festival, a Circolômbia, com o show Acelere. Ainda dá para ver a apresentação amanhã e domingo. Circolômbia é uma companhia britânica, mas atualmente está uma plataforma para talento colombiano. A gente tenta trazer esse encontro do risco, né, do circo tradicional, do vigor, com a beleza estética e sensorial do circo contemporâneo. A maior parte são egressados da Escola Nacional Circo para Todos, que é uma escola que já tem seus 20 aninhos, mas já saiu muitos artistas que estão em várias partes do mundo. O circo para todos, né, como diz o nome, hoje em dia assim, é realmente muito democrático, tem pessoas da Colômbia, de todos os lugares da Colômbia, de todas as classes sociais, e virou a Escola Nacional de Circo da Colômbia. Tienes que aprender todas as técnicas circenses, trapecio volante, acrobacia, malabares y también la parte de la música y el canto. O que eu acho mais bacana é que eles resgataram técnicas circenses que a gente não vê mais. Você salta e você tem que acreditar, tem que confiar que tem alguém ali para te segurar, né? E como que os artistas criaram essa relação a partir da vida deles, com os saltos, com as decisões que eles tiveram que tomar na vida deles, e traduzir isso para a cena. El circo para mí es parte de mi vida, el show es parte de mi vida. Olha, tem uma plateia aqui para você, hein? Sí, muito bueno, muito bueno. Acho que o artista hoje ele está muito assim, ele quer agradar, ele quer fazer, ele tem medo de errar. E o meu trabalho ele é muito ao contrário, falar, cara, vamos errar, porque a nossa vulnerabilidade é que toca. Circolômbia tem uma energia, uma autenticidade. Os artistas não são jogando papéis assim na cena, são sendo eles mesmos. O sea, somos muy natural, por eso disfrutamos mucho el show y la gente como que le transmitimos esa energía y se conectan con nosotros de una vez. Pelo que eu vi, vocês não representam no espetáculo, vocês vivem Vivimos o el espetáculo. espectáculo, sentimos. Então, na verdade, o Acelere ele é sobre o indivíduo. Ele é sobre o indivíduo buscando seu próprio espaço nesse mundo que acelera vertiginosamente ao nosso redor. Quando a gente vê esses artistas se arriscando a própria vida a cada show, então a gente como espectador refletir se a gente também não pode tomar um pouco de risco na nossa vida. Três atores no palco para contar 5 histórias diferentes. Eles são 3 amigos na academia, depois um casal gay, um ex-namorado de um deles. Em outro depoimento, pai e filhos. Interpretam também um gerente de um clube de mulheres, um cafetão e um stripper. E, por fim, são 3 idosos numa casa de repousos. Ufa, hein? Juan Alba, Denis Victorazzo e Flávio Faustinoni. Eles estão aqui com a gente para falar desse espetáculo que eu estou muito curiosa, tudo sobre os homens. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui. Que bom. E vocês vão se revezando nesses papéis no palco para a gente entender melhor e para a gente observar o universo masculino assim
a lupa, né? Homens diferentes. Homens assim. diferentes. São 5 histórias que são intercaladas. Então elas não acontecem, não são esquetes, elas vão acontecendo ao longo do espetáculo. Então os personagens vão e voltam. Ai, que maravilha. E a gente parte de uma premissa do texto mesmo, de um pedido do autor no texto, que é de não se caracterizar de forma alguma. Então a gente só muda o personagem, mas a gente não muda absolutamente nenhuma caracterização. Nem um palitozinho? Nada. E o mais bacana disso tudo é que a plateia vai comprando os personagens. Até a quarta cena as pessoas ficam assim, o que é isso? Na quinta elas falam, já sei, é ele que tá falando, já sabe qual é o personagem. Já quer saber o final da próxima história, porque as histórias vão sendo entremeadas, então eles já querem saber o final da história. Não, e pra vocês deve ser muito legal, né, como ator, assim, esse exercício de você fazer essa troca no palco sem ter esse tipo de recurso, não, Juan? Para mim foi um presente, né? O Flávio me mostrou esse texto já há alguns anos já e desde então eu vinha torcendo para poder fazer, né? Porque no Brasil o projeto às vezes demora muito tempo e quando você consegue viabilizar, você, por algum motivo, algum trabalho ou outro, não consegue fazer. Então, eu fiquei muito feliz de poder fazer o texto, porque eu acho que é um presente para um ator poder mostrar esse dinamismo, mostrar esse repertório e, como o Flávio falou, sem nenhum adereço, sem nenhuma caracterização. Eu acho que esse é o grande barato do espetáculo, você contar essas histórias diferentes, dessas pessoas diferentes e o público poder embarcar nisso sem ter nada que sinalize essa mudança. O bacana mesmo é você contar a história e ter um trabalho corporal e ter um trabalho diferenciado. Então, é muito bacana. Que bacana. Ô, Denis, você acha que esses personagens masculinos fogem de estereótipos? Porque quando a gente vai falar ali, a gente fala assim... eu estava falando com o pessoal de casa... tem os homens na academia, aí você já pensa nos bombadinhos. Tem os do casal gay. Automaticamente, a gente já vai ligando a alguns estereótipos. Vocês têm essas preocupações? O texto tenta aprofundar alguma questão? Foge um pouco disso? Eu acho que o texto é para rir e também emocionar. O que é engraçado é isso. Eu brinco que daqui a pouco a gente não vai ter mais idade para fazer o espetáculo, porque a gente precisa de muita energia. Entendi. Muita energia. É muito rápido. E eu estava perguntando sobre os estereótipos. É que eu fiz várias perguntas tudo ao mesmo tempo. Foram me surgindo muitas coisas, e aí eu fui perguntando, louca. Não, muita gente, vai muita mulher assistir o espetáculo, porque ela fala, a gente quer conhecer alguma coisa sobre os homens. Vamos ver se a gente, assistindo o espetáculo, a gente entende um pouco melhor sobre os homens. Entendi, mas não é um estereótipo. Tem um estereótipo, sim, ele não foge, só que ele aprofunda esse estereótipo nas histórias que ele vai fazendo. Entendi. Então, isso acaba até sendo uma grande pegadinha. A primeira cena é de 3 amigos na academia, 3 amigos que são homens que falam besteira e que estão falando de mulher. O que eles falam na então, academia? Mulher. Então, quando você começa a peça, você engana a plateia, porque ela já acha que é uma peça que vai ficar só nesse nível. E aí que ele vai construindo o texto, construindo os personagens para aprofundar essa experiência. Mas eu diria que é uma experiência emocional. Ele faz um trabalho muito emocional, o Miro, com os textos dele. Claro. Né? Desmonta, mostra as outras camadas pra gente. Né? O que tem por trás desses caras, né? E acho que até essa não precisar da caracterização que ele fala é exatamente para que a plateia possa enxergar ali os personagens e enxergar esses personagens na vida delas. Tá bom, vamos ver um trechinho? Opa! Você se envolve demais com seus casinhos. Você tem que separar a sua vida emocional da sua vida sexual. Os cientistas concluíram há muito tempo que se apaixonar é só um processo químico desagradável que dura no máximo 2 anos. E segundo pesquisas avançadíssimas, é essencial que a gente desenvolva um mecanismo de afastamento das pessoas que só servem para trepar. Oi? Você tem que deixar isso bem claro para a mulher desde o começo da relação. É uma questão de moral. Você não pode sair no primeiro mês de sedução despejando aquele monte de merda de conto de fadas e aí se afastar do seu propósito inicial. Só isso. Você tem que deixar isso bem claro para que ela não queira fugir com você, se casar com você, ter direito de ser possessiva. Eu não deixo mulher nenhuma se intrometer na minha vida. E pra mim ainda mais difícil, viu? Porque a mulherada cai matando em cima de quem é solteiro. Ai, gostosão. Bonitão. Eu acho, Didi, que o espetáculo foge do óbvio ao surpreender não sendo só uma comédia.
Daqui a pouco as pessoas começam a se emocionar, tem uma cena de uma família que tem um conflito familiar, de muita sensibilidade, isso é legal. Então, assim como pra gente é um espetáculo dinâmico, pra plateia também, porque eles se emocionam, daqui a pouco eles já estão rindo, daqui a pouco se emocionando de novo, muito rápido. O Juan, tem algum dos personagens que você faz? São 4 que vocês fazem? São 4 e tem um 5º personagem que é uma versão velha do primeiro. Que bom, hein? Eu gosto disso. Você tem alguma coisa do texto que te chama a atenção? Algum personagem que você faz que você acha bacana? Não, eu gosto de todos os personagens. Eu acho que eles são ricos, né? Nas emoções. Eu acho que uma coisa que chama atenção e que na direção do Flávio foi muito legal é que é um texto escrito por um croata que descreve uma situação, a princípio, daquele país. Só que eles são tão humanos que aquilo pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Esses conflitos acontecem em qualquer lugar do mundo. Então, inclusive, a gente cita o Lago Plitvice, Dubrovnik, né, que são lugares, né, da Croácia, e que as pessoas... É interessante porque a Croácia, por ter ficado um país onde as pessoas têm muita curiosidade em conhecer e tal, muita gente fala assim, eu já fui no Lago Plitvice, eu já fui em Dubrovnik, né? Eu já fui em Zagreb. Então é uma coisa interessante que pode ser aqui em São Paulo, pode ser na Moca, pode ser nos Jardins, pode ser no Morumbi, pode ser em Osasco, em qualquer lugar, você passa por esses problemas, esses conflitos, né, que a gente aborda na peça. Então, acho que por isso, acho que todos os personagens são extremamente ricos. E é engraçado, quando eu fiz a tradução do texto, e as pessoas na primeira temporada, elas me perguntavam, por que você não trocou para o Guarujá? Por que você não colocou aqui, por que você não aproximou? Eu falei, porque o gostoso do teatro também é você poder viajar naquela sala de espetáculo, você poder ir para vários lugares. É claro. Então, eu mantive os nomes dos lugares e os nomes dos personagens. Não são fáceis, né? Tem um muito bonito, tem um personagem que chama Denis. Ai, pronto. Olha só, vai começar umas piadinhas de homem aqui. Eu já vou cortar a entrevista agora. Acabou. Gente, obrigada pela presença de vocês. Parabéns pelo espetáculo, viu? Obrigado. Um beijo, até mais. Até já. Gente, tem mais dicas teatrais pro seu fim de semana. Quer ver? Dá uma olhada. Eles disseram de quanto tempo vai ser o atraso? Estou só esperando o vento diminuir. Dias de Vinho e Rosas é a segunda incursão do ator Fábio Assunção na direção. No palco, Daniel Alvim e Carolina Mânica são um casal envolvido por problemas de alcoolismo. Aqui estou! E que comece a batalha! Eu vou sair desse relacionamento. E foram quase felizes para sempre. Este é o nome do primeiro espetáculo solo de Heloísa Perricet como autora e protagonista. Ela se desdobra em 14 personagens que giram em torno de uma recém-divorciada. Que ódio se Paulo Vitor me diz isso hoje! Vai querer bancar a Madre Teresa de Calcutá? E este é o último fim de semana para ver Chuva Constante. Malvino Salvador e Augusto Nack são 2 policiais amigos de infância e fazem uma espécie de monólogos que se fundem. Teatro no ar. Por causa do Steve, o tiro da janela, a televisão. Eu também ficaria, mas parecia que a Connie estava sentada ali. Hora da gente falar das estreias de cinema. Marina Persson, depois de Cannes. Depois de Cannes. Tem tantos filmes bons, mas em tempo eu falo deles. Tá, muito legal. Deixa eu te falar uma coisa, falar pra vocês aí, a gente vai começar com um esclarecimento, porque na semana passada a gente falou sobre o filme do James Brown e a gente esqueceu de avisar que essa produção que estava estreando, é claro, estreou apenas no Rio de Janeiro. E acreditem, apenas em uma sala. E a história é complicada, eu queria explicar para vocês. O filme James Brown saiu no ano passado nos Estados Unidos e já teve 2 distribuidoras diferentes no Brasil, mas ninguém lançava o filme. Então, o exibidor carioca falou diretamente com a empresa distribuidora nos Estados Unidos e conseguiu uma cópia. Ótimo. Entendeu? Aí é essa cópia que está lá no Rio de Janeiro. Ótimo. Bom, e aí, tem mais algum distribuidor no resto do Brasil que quer exibir? Se eu fosse, eu faria. Se eu tivesse uma distribuidora, eu faria. Pronto. Então aí, James Brown, uma cinebiografia, está em cartaz.
no cinema, em um cinema no Rio de Janeiro. Aproveite, você que está pelo Rio, aproveite. Bom, então vamos lá. Olha, vamos lá, estreias da semana. A gente tá bem variado, como sempre, isso é bom, né? Isso é uma coisa boa das estreias, que sempre tem para todos os gostos. Mas assim, tem um filme francês, o André Téchiné, um filme com a Catherine Deneuve, olha, vários pedigrees aí nesse filme já. A história chama O Homem que Elas Amavam Demais. A história é a seguinte, é a história de uma dona de um cassino, que é feita pela Catherine Deneuve, que tem uma filha que se apaixona por um cara errado, um advogado que é mais velho do que ela e tal, e ela é meio persuadida, né, também a atrair a mãe dela num lance lá de um cassino, né? No início tem vários cassinos que são concorrentes e ela é persuadida pelo concorrente da mãe dela, enfim, ela comete uma traição. E aí logo depois dessa traição ela se arrepende, tem um remorso e tenta o suicídio. E aí, imediatamente, ela some, ela desaparece do filme. E a mãe acha que alguém matou a menina. Só que ninguém nunca encontra esse corpo. Ele fica desaparecido. Então, é uma história meio thriller, meio mistério. E tem uma coisa muito, sei lá, francesa também, de muito diálogo, muita elucubração, assim, digamos assim. Então, é um filme que tem esse pedigree e essas características. Fiquei curiosa de ver. A Catherine Deneuve está trabalhando muito, ela está em muitas produções. Impressionante, parece que ela tem um clone, né? Semana sim, semana não, a gente tem Catherine Deneuve nos cinemas, né? Exatamente. Vamos então agora, tem um outro filme, um filme americano agora, que é uma comédia, que é com o Adam Sandler, chamando Trocando os Pés. Na verdade, o título original era simplesmente O Sapateiro. É uma comédia, mas ela tem um pouco... É um Adam Sandler mais dramático. Ele investe um pouquinho mais nessa coisa, um pouco mais também... Não é uma comédia rasgada. Ele tem um pouco de drama também. Ele é um sapateiro, tem uma vida assim, mais ou menos, né? Uma vidinha meio normal, tal. E ele descobre, por um acaso, que tem uma máquina de consertar sapato, essas máquinas de costura de sapato, da antiga do pai dele, estava lá meio jogado no fundo, que é mágica. Então, cada vez que ele conserta um sapato com aquela máquina, ele consegue se transformar no dono daquele sapato. Uau. E aí, aquela vidinha dele, que era uma vidinha meio mais ou menos, tudo meio parado, meio tédio, de repente o cara consegue se divertir sendo qualquer pessoa, inclusive mulheres. Então, tem aí umas passagens curiosas e tal. Quem também está nesse elenco é o Steve Buscemi, um ator que eu gosto bastante. O Adam Sandler, ele faz esses personagens que são meio losers, assim, né? Uma comédia a comédia do fracasso, sim, sabe? Do fracassado. Sim, totalmente. Então, totalmente. Vamos lá. Autoironia. Aí temos também filme brasileiro, tem uma estreia de um diretor pernambucano chamado Leonardo Laca. É um filme chamado Permanência com o Irandir Santos, meus atores favoritos. É verdade, eu adoro o Irandir. E é um filme sobre, digamos assim, um amor que ficou para trás, para o passado, mas talvez nem tanto. A história de um fotógrafo que vem para São Paulo fazer sua primeira exposição individual. Em vez de ficar no hotel, ele resolve ficar na casa da Rita, que é um amor do passado. Porém, a Rita está casada agora. E já tem uma outra vida, já tem um outro amor. E aí, vamos ver o que acontece. Não sei, está o Irandir ali no metrô bem chateado, não sei, está com saudades, não sei, talvez. E aí, o que eu acho interessante é que o Permanência é o primeiro longa-metragem desse pernambucano, e o cinema pernambucano sempre me inspira muita curiosidade, assim. Eu gosto muito dos pernambucanos em geral, gosto muito do Irandir, e estou curiosa para saber o que está sendo feito lá. Então fica aí essa dica do filme brasileiro. Nossa, eu vi tantas imagens lindas de São Paulo ali, né? Pois é, o pernambucano que na verdade faz um filme em São Paulo, lembrando, bem notado, Didi. Muito legal. Bom, fora isso, a gente tem 2 outros filmes brasileiros que estrearam recentemente, um deles do Jefferson D, O Amuleto. É totalmente diferente dos filmes do Jefferson D, o estilo terror e suspense. Para um público que pode começar dos 12 anos, ele disse, a censura é 12 anos, se passar em Santa Catarina, envolve uma história de mistério e morte, jovens desaparecidos, muito diferente daquele cinema mais social, mais engajado do Jefferson D. Ele deu um respiro e eu ainda questionei para ele que é o autor do Dogma Feijoada, mas como assim? Não tem um negro do seu filme? Ele, não, mas é o que eu filmei em Florianópolis. E eu não ia colocar nenhum negro fazendo o papel ali só do atendente. Entendi.
e me convenceu. Bom, a gente tem 2 documentários. Um deles é sobre Calbi Peixoto. Uau! Esse aí é um filme curioso. Dirigido pelo Nelson Roineff, que é um cara que... Eu já vi outros documentários dele, inclusive um sobre o Paulo Francis, chamado Caro Francis. Tem o Alô Terezinha também sobre o Chacrinha. Bom, o Calbi está com 84 anos e... Enfim, é um documentário autoexplicativo, gente. É um documentário sobre o Calbi. Não, essa pessoa que tá na música brasileira desde antes da Jovem Guarda, que fazia covers ou que cantava em inglês, que acompanhou, assim, a música brasileira. E você entrevistou ele quando? Eu entrevistei quando ele estava fazendo 80 anos. E tem uma história que... Tem duas coisas da entrevista que eu adoro. Ele é muito simpático. Aí falou assim pra mim... 80 anos não parece, né? Dá uma olhada nas minhas mãos. Ele falou pra eu olhar pras mãos. E as mãos incríveis, Jura, não lisas. Não, porque todo mundo fala isso. Aqui tem o rosto e as mãos, são os lugares que você não consegue disfarçar a idade. E outro que ele adorou, que a minha mãe se chamava... Conceição! Minha mãe se chama Conceição, ele autografou para minha mãe, Dona Conceição. Muito bem. E aí a última dica, então, é para um outro documentário brasileiro chamado Os Últimos Cangaceiros, do Volney de Oliveira. É um documentário sobre os últimos cangaceiros mesmo, que eram do bando do Lampião e que sumiram, enfim, eles passaram anos e anos escondidos, foragidos e tal. E aí o Volney fez aí o documentário, a gente mostrou no Metrópolis, claro, inclusive. A Gabi fez uma matéria, não, é incrível, porque eles esconderam a identidade de muitas pessoas que conheciam ele. Eles não queriam que se taxados de cangaceiro por mais de 60 anos. E aí depois os velhinhos vão lá e dizem, irmão, a gente era do bando. E reconhecem eles nas imagens. É maravilhoso. É muito legal. Muito legal. Tá aí. Então é isso. Pronto. Arrasou, hein, Marina? Ops. Muito Que bem, bom. hein? Alô, Rio de Janeiro! Não é cinema mais, tá, gente? Mas é bom, é uma oportunidade para quem gosta de piano. Amanhã, o espanhol Luiz Fernando Pérez faz o segundo e último concerto na cidade. É a primeira vez desse pianista que é premiadíssimo. A apresentação será na Cidade das Artes. Ele vai se apresentar ao lado do quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica Brasileira. Ingressos, R$1. O cantor e compositor americano Mark Lanegan, ex-líder da banda Screaming Trees, faz show amanhã em São Paulo. Voz inconfundível do grunge de Seattle, Mark também passou pelo Queens of the Stone Age e, paralelamente, lança álbum solo como o Phantom Radio, do ano passado. Inclusive, essa é a base da apresentação no Cine Joia. Então, nós terminamos o programa de hoje com Mark Lanegan. E o Metrópolis volta domingo, hein? Tô esperando vocês com fundo de quintal, ó. Só sambinha, aqui no nosso estúdio. Tem também a exposição com Juan Miró e muito mais. Beijo pra vocês e até mais. She said it's a time of judgment. I'm rolling holy down a dirty river. In a dream, I heard Gabriel's trumpet. Lord, and I was blistered, just a strung out angel. I saw the feet of pilgrims bleeding. I saw whole cities drowning. I saw whole armies dying. A reverie of starlings on my shoulder, on the shoulder of a highway. Judgment time is near. Whoa, judgment time is near. Watch those stars above, they're falling. And when the sky is falling, it falls like heaven's rain.
it's a time of judgment. I'm rolling holy down a dirty river. Whoa, judgment time is near. Whoa, judgment time.